No dia 31 de outubro de 1517, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero foi até a Catedral de Wittenberg, na Alemanha, e fixou na porta desta catedral 95 teses que contestavam o comportamento da Igreja Católica juntamente com o alto clero de sua época na Alemanha. Essas 95 teses, elas contestavam o comportamento da igreja e principalmente a venda de indulgências, que era a venda do perdão de pecados. A Reforma Protestante foi um movimento muito importante do século XVI, que influenciou não somente a vida religiosa das pessoas de sua época, como também a vida social. Através da Reforma Protestante, muitas pessoas passaram a ter acesso às Escrituras Sagradas e muitas outras foram até mesmo alfabetizadas. A Reforma Protestante, através de Lutero e daquelas pessoas que o sucederam, construíram bases importantes para a fé protestante. Nós sabemos que este movimento criou um cisma na Igreja Católica. E essas bases de fé são importantes até hoje para nós construirmos uma vida cristã saudável. Estas bases de fé, elas são conhecidas como 5 solas, que elas são: somente a Deus a glória, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente as sagradas Escrituras. Mas diante de um momento em que nós celebramos os 505 anos do movimento da Reforma Protestante, eu acredito que cabe para nós fazermos uma boa reflexão. Para muitos estudiosos, a Reforma Protestante foi o nosso último grande avivamento pós-Pentecostes. E diante então desta constatação destes estudiosos, nós podemos refletir sobre se de fato nós precisamos ter na igreja hoje um novo avivamento, ou será que nós podemos continuarmos levando adiante estas bases de fé que foram construídas através do movimento da Reforma Protestante? Mas fato é que qualquer tipo de avivamento, ele é proporcionado não da igreja para os céus, ou seja, para o reino de Deus, mas ela sempre acontece num movimento bem diferente. Ela vem dos céus para nós. E existem alguns exemplos bíblicos que podem reforçar esta tese. Há exemplo até mesmo da promessa de Deus sobre o derramamento do Espírito Santo no nascimento da igreja. Deus havia predito isso através dos escritos que nós temos no Antigo Testamento por intermédio de muitos profetas. E o período chegou no nascimento da igreja. E era justamente naquele momento em que o Espírito então deveria de ser derramado. Conhecemos então este momento como um momento sobre a igreja que foi um marco histórico e um marco importante para todos nós. É também de conhecimento que quando aconteceu o movimento da Reforma Protestante no século XVI na Alemanha, muitas coisas contribuíram para que este movimento da Reforma ganhasse força. A exemplo até mesmo da criação da imprensa, porque através da imprensa muitas Bíblias começaram a ser impressas e distribuídas entre o povo, entre as pessoas. Ela deixou de ser domínio da igreja. Foi traduzida para o alemão e também alfabetizou muita gente. Então entendemos assim que da mesma forma que o tempo escolhido por Deus para derramar o Espírito dele foi no nascimento da igreja após a ascensão de Jesus, não é diferente também com o que aconteceu com a Reforma Protestante. Enquanto a igreja vivia um momento de obscuridade, havia uma luz no fim do túnel, mas muitas coisas contribuíram para que a reforma ganhasse força e conseguisse ser um movimento importante, tanto religioso, tão esperado, como também social, porque revolucionou muitos países da Europa. Diante então desta constatação através das Escrituras, entendendo que o movimento de avivamento parte dos céus para nós, existe também um texto na Bíblia que pode reforçar também essa ideia. Quando Deus, ele no capítulo 37, no livro de Ezequiel, leva Ezequiel, através de uma visão, até um vale de ossos secos, e este vale representava, ali Deus estava tipificando o povo que estava no cativeiro babilônio, Deus pergunta para Ezequiel:
podem estes ossos tornar a viver? Ezequiel responde ao Senhor: tu o sabes. É Deus quem sabe o momento certo do avivamento acontecer. E assim a igreja deve esperar. Nós temos bases de fé que são heranças da reforma protestante. Podemos levá-la adiante. Mas se nós aguardamos um avivamento, precisamos orar ao Senhor para que isso aconteça. Da mesma forma com que aconteceu com a igreja, depois que Cristo disse a eles que antes de saírem para testemunhar acerca de tudo que ele havia dito e acerca de tudo que eles viram na pessoa de Jesus Cristo, deveriam ficar em Jerusalém, não se ausentar de lá, até que do alto fossem revestidos. E ali eles, enquanto oravam, o Senhor o revestiu. Por mais que o movimento do avivamento parta do Senhor para nós, assim como aconteceu no dia de Pentecostes, como também Deus preparou o momento ideal com a reforma protestante, e se assim esperamos um novo movimento, precisamos entender que ele é proporcionado por Deus. Mas enquanto isso não acontece, devemos celebrar este momento em que nós comemoramos o aniversário da Reforma Protestante. Então o que temos em mãos? Temos bases de fé. E eu acredito que essas bases podem garantir com que a nossa fé continue sendo sólida e ensinando-as para a igreja, para todo aquele que decidiu seguir Jesus Cristo. Isso pode muito bem fortalecer a fé de muita gente. Mas se aguardamos, então, um novo avivamento, devemos colocar os nossos joelhos no chão, dobrar os nossos joelhos e pedir para que o Senhor assim o faça. Mas ele já tem o seu tempo determinado para que uma coisa do tipo aconteça. Nós presenciamos, após a reforma, muitos outros movimentos avivalistas, mas nada foi comparado com o que aconteceu através da reforma protestante. Se então assim a igreja aguarda um avivamento e ele ainda não chega, vamos então continuar tocando a nossa vida cristã, com as bases, a herança que a reforma protestante nos deixou através desses 5 solas. Mas se desejamos um outro, precisamos entender que ele vem de Deus. O Senhor pode muito bem assim fazer. E se queremos, continuamos então a orar, para que o Senhor assim faça com que a sua igreja seja fortalecida por um novo grande avivamento. Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, não deixe de comentar e também não deixe de compartilhar. E se ainda não se inscreveu, não perca o seu tempo, faça também isso. Que Deus abençoe muito a sua vida. E até a próxima.